Dia 10 de outubro, né? Um dia considerado aí o Dia da Saúde Mental. Não teria como eu deixar de vir aqui fazer esta live, uma live rápida sobre este tema, sobre algo que é tão importante, né? Para todos nós e a importância de nós olharmos para a questão da saúde mental. Olá, Bruna, boa noite. Eu já até havia feito a minha live de hoje, né? Mas eu percebi que eu não tinha feito uma live nesse tema. Então eu falei, vou ter que arranjar um tempinho para voltar lá e fazer uma live falando um pouco sobre esse tema que é tão importante, né? A saúde mental. E o quanto que nós não damos a devida importância para a saúde mental. Às vezes mesmo por ter preconceito, por ter, né, um conceito pré-formado de que ir no terapeuta, fazer terapia é coisa de doido, é de maluco, falar que faz terapia, tem vergonha de falar que faz terapia, tem vergonha de procurar, tem vergonha de se abrir com as pessoas, de pedir ajuda. Inclusive essa é uma das dicas que nós vamos dar aqui, né? Então é um tema que tem tabu, de fato. Esse tema saúde mental é um tema que é tão importante de ser olhado com carinho para isso, olhado com muito amor para isso, olhado com muito respeito para isso, mas que nem sempre isso acontece, né? Isso não acontece porque por conta da maioria das vezes dos próprios auto-julgamento, autocrítica e também de achar o que as pessoas vão pensar se souber que eu estou fazendo terapia, se souber. E aí são tantos pré-julgamentos e preconceitos, né, que muitas pessoas não procuram a questão de cuidar da saúde mental. E isso não é de hoje, não, isso é de anos e anos antes de Cristo, por exemplo, os gregos, né, que aí 500 anos antes de Cristo, eles consideravam que as pessoas que tinham distúrbios psicológicos, mentais, eles achavam que era vingança dos deuses, né, que a fúria dos deuses havia caído sobre eles devido a alguma transgressão da divindade. Olha só como que era tratado isso, né, a questão da saúde mental. Os egípcios, e lá nos gregos, né, até que eles tratavam a saúde mental assim. Oi, Lília. Eles tratavam a saúde mental assim, até que Hipócrates falou assim, não, para aí, essa questão não é os deuses que se revoltaram e que estão punindo essas pessoas com essas questões espirituais, não. Isso está mais ligado às questões da mente, do cérebro, e isso é uma coisa natural do corpo, natural, né, entre aspas. Ele foi estudar isso de uma maneira a partir deste olhar, mais científico, e não levando como sendo castigo dos deuses, né, castigo dos deuses. Inclusive, os egípcios também, aí há 3.100 anos antes de Cristo, eles já trouxeram maneiras diferentes, né? Eles vieram nesse período de 3.100 anos antes de Cristo a 31 anos antes de Cristo, isso que eu estou falando, né? Nessas pesquisas que eu fiz. Eles trouxeram maneiras diferentes de lidar com as doenças mentais, com essas questões das pessoas que manifestavam algum tipo de distúrbio de comportamento diferente, né? Então eles começaram a fazer coisas que hoje também já é indicado. Eles começaram a estimular os indivíduos a realizarem atividades recreativas, como música, dança, pintura, artes, para aliviar aquelas questões mentais. Então já começaram a tratar isso não como uma coisa de espiritualidade, como outras civilizações. E por que eu trouxe esse pequeno histórico falando sobre isso? Para falar dessa questão do preconceito que roda até hoje, né? Essa questão do preconceito que as pessoas têm, que nós temos, de falar que fazemos terapia, ou que vamos ao terapeuta, ou que vamos procurar um terapeuta.
ou de reconhecer que precisamos procurar a ajuda de um profissional. Principalmente os homens, né? Principalmente os homens. As mulheres ainda se abrem um pouco mais. Mas é algo muito importante. Vocês sabem que eu gosto de começar as lives trazendo conceitos, né? Mas a própria OMS não tem uma definição exata do que é saúde mental, né? Na OMS tem uma definição de saúde mental, né? O conceito é elaborado não em saúde mental, mas em saúde de um modo em geral. O conceito é elaborado em 1947 pela Organização Mundial de Saúde. A OMS diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Né? A saúde, de acordo com a OMS, não é só estar ali, não a ausência de doença, mas é um completo bem-estar físico, mental e social, e eu aqui acrescentando o espiritual, né? Já vou logo acrescentando espiritual. Não foi a OMS isso, tá, gente? Foi eu. Então, ainda a OMS diz que não existe uma definição exata do termo saúde mental. Não existe uma definição exata, né? Pois esse termo é usado através do nível da nossa qualidade de vida, através da qualidade de vida do indivíduo, a qualidade de vida do indivíduo e do emocional deste indivíduo. Uma pesquisa de 2020 ainda, esses dados que eu vou falar agora aqui é de 2020, os outros foi de 2022, mas esse aqui foi de 2020. Segundo a OMS, cerca de 31 a 50% da população brasileira pode apresentar ao menos um episódio de transtorno mental durante a vida. E segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, mais de 400... Não, nesse dado não foi. Apaga essa parte, apaga que eu não achei relevante esse dado da Organização Pan-Americana de Saúde, eu só comecei a anotar e não continuei. Não achei tão relevante. Depois eu peguei uns dados mais recentes de 2022 da OMS, que fala que mais de 400 milhões de pessoas no mundo não se sentem bem consigo mesmo ou com pessoas ao seu redor. É mais do que a gente consegue imaginar. É mais do que a gente consegue imaginar. São milhares de pessoas sofrendo próximo a nós e calados, sem se comunicar, sem aliviar essas tensões emocionais. A ONU afirma que 85% da população sofre de falta de saúde mental, causando ansiedade, depressão, dependências químicas, dentre vários outros tipos de dependências, né? Vários outros tipos de dependência onde a pessoa canaliza essa questão do distúrbio psíquico para outros excessos, né? No Brasil, cerca de 23 milhões de pessoas têm algum distúrbio mental, sendo que 5 milhões desses 23 milhões estão em níveis mais graves ou moderados. Então, não é pouca gente não, é muito. Imagina 85% da população, de acordo com a ONU, né? 85%. Então, você olha assim, tem 10 pessoas, gente, tem 10 pessoas, ali tem 8,5 que tá ruim, hein? Ai, brincadeiras à parte, né? Mas não é, vocês sabem que eu gosto de brincar também, né? Tem que brincar, afinal, rir é um excelente remédio. Você não vai que eu daria uma pirada também, né? Porque afinal de contas eu tô aqui o dia inteiro trabalhando, estudando sobre isso, trabalhando, atendendo, gravando vídeo, atendendo. Então, tem que rir, porque rir é o melhor remédio. Então, deixa eu ver o que foi mais que eu anotei. São vários fatores, né? Fatores biológicos, fatores químicos, fatores genéticos, fatores psicológicos, estado de humor, comportamentos e personalidades. Nos fatores sociais, nos fatores biológicos tem os fatores químicos, biológicos e genéticos. Nos fatores sociais tem a questão socioeconômica, situação familiar e trabalho. Isso aqui que eu tô lendo agora são as coisas que favorecem a questão dos distúrbios mentais, né? Os fatores psicológicos estado de humor, comportamento e personalidade. Então, as personalidades mais estressadas já têm mais facilidade, né? Eu, graças a Deus, se eu não tivesse feito um monte de terapia, passado pelos meus próprios processos, provavelmente já tinha até infartado, de tão agitada que eu era, ou então pirado, né? Bem piradinha mesmo. Então, isso tudo
contribuem para as questões psicológicas. Até mesmo o fato, por exemplo, o marido teve um péssimo dia no trabalho. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo comum numa família em que a esposa trabalha em casa, cuidando da família, dos filhos, e o marido trabalha fora. Teve um dia estressante no trabalho. Quando chega em casa, a mulher que não estava sabendo daquele dia estressante dele, tá ali preparando, tá esperando ele com um jantar, com alguma coisa especial, e ele tá altamente estressado com o trabalho, com o trânsito, com o chefe que chamou a atenção dele, e provavelmente ele vai descontar naquela pessoa, né? E aí gera outros problemas, já vai gerar problemas de relacionamento. E aí a mãe, que raiva a gente não guarda raiva, né? A mãe vai terminar descontando a raiva no filhinho, aí já vai gerando outro problema de informações traumáticas pro filho. E aí o filho vai descontando no gato, no cachorro, no boneco, porque não tem como ele ficar com aquela raiva guardada ali o tempo inteiro, né? Então, a importância, por exemplo, se este marido chega em casa, por isso que é importante nós conhecermos as nossas emoções, nós aprendermos a lidar conosco e nos entendermos e nos conhecermos. Por isso que o autoconhecimento é importante, por isso que a autoterapia, por isso que a terapia é importante. E eu falo autoterapia, né, porque os nossos clientes, eles conseguem também se autoterapeutizar depois de um tempo já conosco. Então, precisamos aprender a lidarmos com as nossas emoções. Precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, a ter controle, buscar, não digo nem controle, mas buscar nos entender, buscar entender as nossas emoções e entender o ambiente como um todo. Por exemplo, nós trabalhamos em home office, nós gravamos os vídeos em home office. Como é home office, é uma casa, é um lar. Agora minha filha deu um espirro, se eu fosse a outra Renata desorientada, era capaz de eu parar a live, porque era inadmissível um espirro se ela sabia que eu estava gravando a live. Então, a outra Renata, que era agitadona, parava essa live, dava um tchau aqui e ia dar ali um rolê com ela ali. Entendeu? Mas só que agora isso nem me afeta tanto. Eu tô trazendo esse exemplo. E eu tô trazendo esse exemplo aqui só para vocês verem como de fato isso não me incomoda tanto, porque em outro momento eu pararia o vídeo. Às vezes eu tô gravando e aí eu moro num condomínio de apartamento, as pessoas estão vivendo normalmente, ninguém vai parar a vida deles porque a Renata tem que gravar vídeo. As crianças choram, 6 e pouco da tarde eu queria gravar alguns vídeos pro canal, mas não foi possível, porque tinha uma criancinha chorando, outros brincando, não dava de fato, ia ficar muito barulho. Às vezes eu gravo, fica um barulho mais ou menos, mas tem que saber lidar com as suas reações, com o seu temperamento, com saber o que está acontecendo dentro de você, saber lidar com isso. Então, voltando ao exemplo do marido que chegou em casa estressado porque ele teve várias questões lá no trabalho e terminou descontando na esposa. Se ele lida melhor com as emoções dele, ele vai conversar com a esposa, ele vai dizer, olha, eu não estou muito bem porque aconteceu isso e isso no trabalho, ou no trânsito, ou o chefe falou isso comigo. Então, eu sei que você fez uma comida gostosa, eu sei que não sei o que, eu sei que você preparou isso, mas eu não estou muito bem, me desculpe. E aí, é claro que essa mulher vai entender, e é claro que a relação deles vai ser uma relação, vai continuar mantendo o afeto, o carinho e o respeito, que é muito importante no relacionamento, né? Então, reconhecer os nossos limites. Quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós... Cadê o nome da live, gente? Eu botei aqui, mas não fixei, Cadê o nome da live? Não tá fixando? Deixa eu ver. Deixa eu colocar, deixa eu ver aqui, saúde mental. Deixa eu fixar, ver se fixou agora. Então, quando nós conhecemos, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós temos facilidade para lidar com as nossas emoções. O que não quer dizer que nós não vamos ter emoções negativas, o que não quer dizer que nós não vamos nos irritar em nenhum momento. Vamos sim, mas para aí. Será se compensa mesmo eu me irritar? Por exemplo, quando eu queria gravar os vídeos, eu tava com os temas aqui dos vídeos, mas a criancinha começou a gritar ali, brincar e papapá. E um pequeno momento assim, fração de 3 segundos, eu quis ir na janela e pedir para parar, olha só. Mas não dá. Então, se eu posso, se eu tô aqui consciente das minhas emoções, eu tô percebendo que eu não tô gostando daquilo, que eu tô querendo gravar, mas eu posso fazer uma autoterapia, me entender, para aí, Renata, você pode gravar um outro dia.
Você pode gravar amanhã, então aproveita, prepara mais conteúdo e grava amanhã. Não precisa você gravar só hoje, até porque eu não deixo para cima da hora, né? Ela já tem vídeo esperando, o de amanhã já tá gravado. Então eu posso gravar amanhã, não precisava eu ir ali falar. Agora, se eu não tivesse essa inteligência emocional, se não me autoterapeutizasse aqui no momento em que eu quis levantar, eu teria levantado, se fosse a Renata de 15 anos atrás, né? Teria levantado, teria arranjado um problema, eu ia discutir com a mãe da criança. A criança não tem nada a ver, né? A criança é uma criança, ela só tá vivendo, tá brincando, tá vivendo ali o momento dela. Não quer saber se a Renata vai gravar vídeo ou não. Então, tudo isso tem a ver com essa questão do autoconhecimento, de saber lidar com as nossas emoções, né? De reconhecer os nossos limites, reconhecer a necessidade de cada momento. Por exemplo, esse marido chegou em casa, no momento em que ele está em casa, a necessidade ali é dar atenção para a família. Ou se ele não está conseguindo emocionalmente dar essa atenção para a família, ele conversa com a esposa e diz que não está se sentindo muito bem pelo que aconteceu no trabalho. Porque teve um dia difícil, mas ele conversa, dialoga com essa pessoa, com essa esposa, para não deixar a esposa tentando adivinhar o que aconteceu. Porque o que ela vai adivinhar é que ela pensa, não gosta mais de mim, arranjou outra, ou não sei o que. A maior tendência é arranjar isso, qual é o meu defeito, o que eu tenho, devo estar feia, devo estar gorda, devo estar não sei o que. Aí ela vai mexer com o emocional dessa mulher, né? Então, quanto mais nós nos conhecemos, nos conhecemos os nossos hábitos, nós podemos ter a flexibilidade para aceitar melhor as nossas limitações. E evitar a fuga de olhar para nós mesmos. Evitar a fuga de olhar para as nossas emoções. De olhar para saber o que está acontecendo conosco. Por que eu estou agindo assim? E também de buscar ajuda profissional, que é muito, muito importante. Tem aqui algumas informações que eu anotei sobre o cérebro, né? Sobre como que essa questão, como que pode começar a acontecer algumas questões emocionais ali dentro do nosso cérebro. Por exemplo, o córtex pré-frontal, que fica aqui na nossa frente aqui, né? Ele é uma parte responsável pela tomada de decisões, por julgamento social, pela concentração. É uma parte bem de tomada de decisões, uma parte lógica aqui, né? O córtex pré-frontal. E aí tem o hipocampo, que ele é responsável pela memória, pelo aprendizado, pela nossa navegação espacial, que é a nossa movimentação, o nosso deslocamento. O que acontece é que quando nós estamos em nível de estresse, reduz o tamanho do cérebro, ele reduz, o cérebro reduz o tamanho, essa parte fica menor. E ficando menor, ela fica ali mais compressa, né? mais prensadinha. Então, nós temos mais facilidade de nos estressarmos. Porque nós não estamos com uma boa... o cérebro não está ali bem oxigenado para ter uma boa tomada de decisão, para ter uma tomada de decisão mais consciente. Quando a Renata decidiu não ir na janela pedir para a mãe da criança, parar a criança de gritar, porque eu queria gravar vídeo, né? Então, se eu tivesse entrado só no nível de estresse, se eu tivesse me deixado levar pelo nível de estresse e da ansiedade de querer, eu não teria, o meu cérebro teria diminuído um pouquinho ali, né, no alto nível de estresse. O meu córtex pré-frontal, que é responsável pela minha tomada de decisões, não teria tomado uma decisão sábia, teria tomado uma decisão que ia trazer um problema para mim. E um estresse que ia causar estresse, chateação para mim, discussão talvez com a mãe da criança. E então, por isso que é importante nós, quando nós estamos ali conscientes, quando nós fazemos aquele processo de autoterapia, né? Aquele processo de autoconhecimento e terapia mesmo com o profissional, para poder você se entender melhor e tomar melhores decisões, não envolvida pelo emocional, deixar ali, né, ficar
num nível de estresse tão grande a ponto da sua tomada de decisão não ficar boa o suficiente, porque se o cérebro diminui de tamanho naquele momento de estresse, ele fica mais lento, a pessoa perde a concentração, fica mais lento, ele perde essa questão do julgamento social, diminui, o que é que vão pensar, termina fazendo coisas que nem pensa, né? Depois é que pensa e não toma decisões, enfim. Então, como mudar isso, né, Renata? Como mudar isso? Vamos dar aqui algumas dicas básicas que você pode sim colocar no seu dia a dia. Uma delas aqui bem básica é: pense sobre o seu dia a dia, sobre sua rotina, sobre o que você pode mudar na sua rotina. Então anote aí no seu caderno de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que eu sempre digo para vocês ter esse caderno, né? Pensando sobre a sua rotina, pensando sobre o seu dia a dia, o que você pode mudar na sua rotina? Anote. O que eu posso mudar na minha rotina? Anote também, olá Cristina, anote também, faça uma lista de coisas que você gosta de fazer. Você sabe, você que nos conhece aqui, se você vem para nossa live, você sabe que sempre nós trazemos ferramentas para você aplicar. Então as nossas lives, elas não são só conteúdo solto, a gente sempre traz ferramenta para você aplicar na sua vida. E se você aplicar, esse negócio vai funcionar, com certeza. Então faça uma lista de coisas que você gosta de fazer. Até mesmo aquelas coisas que você gosta de fazer e não está fazendo no momento. Você anota o que eu gosto e faço, o que eu não gosto e estou fazendo. O que eu gosto e faço, ó, o que eu gosto, vou anotar aqui para não repetir, o que eu gosto e faço, são o que eu gosto e não estou fazendo no momento, mas gostaria de fazer. Anota, o que eu gosto e não estou fazendo no momento, mas gostaria de fazer. O que eu não gosto e faço. Eu, por exemplo, não vou mentir. Eu não gosto de fazer comida, mas eu faço. E faço com amor, porque no momento eu tenho que fazer. Mas eu não gosto, mas faço. Então é tipo isso, né? O que você não gosta, mas faz. Tá fazendo, mesmo sem gostar. E aí, o que você não gosta e não faz de jeito nenhum. Eu, por exemplo, não gosto de andar de rasteirinha ou sapatilha, alguma coisa baixa para um lugar distante da minha casa. Eu só ando se for tipo 10, 20 metros com a rasteirinha. Além disso, eu não gosto. Eu sou viciada em salto alto. Então, isso eu não gosto e não faço. Porque é uma escolha minha. Eu não gosto e não faço. Eu levei uma queda. Sábado eu levei uma queda na escada. E eu fui pro shopping, eu quis botar uma sapatilha, mas eu não consegui, eu não gosto. Eu fui de saltinho, eu coloquei o salto, eu vi que o saltinho é bem confortável, ele dava para usar, então eu fui com salto. Então você separa aí, ó, o que eu gosto e faço, o que eu gosto e não estou fazendo no momento. Eu, por exemplo, Renata, amo viajar, tanto é que nesses 2 anos que teve a pandemia, eu morei em 3 estados, né? Tô no meu 3º estado durante essa pandemia. Mas eu tenho mudado de estados, mudanças mesmo, mas eu não tenho viajado tanto quanto eu gostaria. Eu gosto muito de viajar, então é algo que eu gosto, mas não estou fazendo no momento. E uma coisa que eu gosto e faço, deixa eu ver o que eu gosto e faço. O que eu gosto e faço. Eu gosto de tanta coisa gostosa. Eu gosto muito de ajudar pessoas. Eu não vou dizer que eu amo gravar os vídeos, né? Porque esse é um amor novo. Eu tô ainda começando a amar gravar os vídeos. Mas eu gosto muito desse trabalho. Eu gosto muito do nosso trabalho. De contribuir com o maior número de pessoas. Nossa, isso pra mim é apaixonante. Eu vivo isso o tempo inteiro. Quando eu não estou aqui gravando, nós estamos atendendo ou estou estudando para atender alguém, ou estudando para fazer um vídeo, ou estudando. E aí nas horas vagas a gente ama, a gente faz uma ginástica, a gente vai numa capoeira, a gente dá uma corrida, a gente vive, né? Você gosta e faz.
Então eu gosto e faço, são coisas que eu gosto e faço. Então anota aí, ó, são 4. O que eu gosto e eu faço, gosto de ler, amo ler. O que eu gosto e faço, o que eu não gosto, mas estou fazendo no momento. No meu caso, eu não gosto de fazer comida, estou fazendo. O que eu não gosto, mas faço, né? E o que você não... Peraí, eu baguncei aqui o negócio. O que eu gosto e faço, o que eu não estou fazendo no momento, mas eu gosto, que no meu caso aqui eu dei o exemplo de viajar, né? Eu gosto, mas não estou fazendo no momento. O que eu não gosto, mas faço, que é comida, e o que eu não gosto e não faço, que é usar rasteirinha, sapatilha para ir longe da minha casa. Não gosto, não faço. Então, você faz essas ferramentas, essa ferramenta já vai ajudar você muito no seu processo de autoconhecimento, muito mesmo. Agora, eu vou passar aqui uma lista, que essa lista nem é minha, é do Dr. Fernando Fernandes, um psiquiatra, né? Ele passou 7 hábitos que vai ajudar na sua saúde emocional e mental. Então, o primeiro esse não é o primeiro, mas ele falou muito dessa questão do sono também, né? Cultivar um bom hábito de sono, uma rotina saudável, boa alimentação, atividade física, aeróbica e principalmente aeróbica. Nós sabemos que por quê? Que quem estuda a mente humana fala que a atividade física é muito importante, principalmente a aeróbica, porque o nosso cérebro, de acordo com a neurociência, o nosso cérebro, ele só é os nossos neurônios, eles são oxigenados com o oxigênio proveniente da atividade física. Olha que maravilha isso. Olha que maravilha isso. Eu tô vendo a pessoa fazendo uma danação ali, como fala na minha terra. Ele pensou que eu não tava vendo. Enfim, deixa eu voltar aqui pro tema, né? Desculpa, gente, mas é porque é ao vivo, né? Uma rotina saudável, uma boa alimentação, atividade física, atividade aeróbica, dá uma corridinha de 10 minutos aí, já acelera esse metabolismo, dá umas corridinhas de 3 minutos, até em casa mesmo você pode correr parado, né? Então, para aí, deixa eu levar a sério aqui, rapaz. Olha. Gente, é família, né? Graças a Deus, é maravilhoso. Voltando aqui o tema e sem risadas agora, que eu acho que ele não vai mais aprontar nada, ele já passou para ali direto. Tirando essas questões dos hábitos saudáveis, de manter uma vida saudável, a primeira dica que ele dá é gerencie bem seu tempo. Não marque, por exemplo, gerenciar bem o tempo, não marque um compromisso um perto do outro, porque senão você vai ficar estressado, querendo finalizar aquele compromisso logo para ir para o outro, né? Então não marque um compromisso assim, um perto do outro. Deixe tempo nas suas tarefas, não se encha de tarefa a ponto de você não ter tempo para sua família, para o seu esposo, para sua esposa, para o seu namorado, para os seus amigos, parentes, família. Você tem que ter tempo para dar atenção para as suas relações, isso é muito importante. Finalize as tarefas. A segunda dica é finalize as tarefas, porque senão provoca ansiedade, né? Você ter um monte de tarefas ali na sua cabeça para fazer, provoca ansiedade, provoca perda de sono, dá aquela aceleração mental, o cérebro fica ali a noite inteira querendo processar, ficou faltando isso, ficou faltando aquilo, querendo resolver aquilo na mente. Então, procura finalizar o maior número de tarefas possíveis, tá? A terceira dica é nutre os bons relacionamentos. Essa daqui é importantíssima, né? Tem uma pesquisa que comprova que ao longo da vida, pessoas mais felizes são pessoas que cultivaram os bons vínculos, os bons relacionamentos, né? Não são as pessoas que têm os melhores carros, as melhores casas, as melhores viagens, são as pessoas que cultivaram os melhores relacionamentos. E falando isso, eu não estou querendo dizer que não é importante você ter um ótimo carro se você quiser, uma casa maravilhosa. Não, isso vai trazer mais conforto para viver com essas pessoas que você ama nesses ambientes. O que não deve acontecer é nós trocarmos o tempo
com essas pessoas, o tempo de estarmos criando os vínculos somente em detrimento, somente em prol de estar buscando as nossas realizações profissionais e materiais. Porque tem uma hora que vai ficar um vazio danado se você tiver tudo isso e não tiver as pessoas ali que você ama e pessoas que amem você para usufruir de tudo isso. Quarto, peça ajuda. Esse pedir ajuda, né? Peça ajuda e ofereça ajuda. Oferecer ajuda quando você perceber que tem alguém precisando, alguém ali que precisando de alguma ajuda de desabafar e que você pode naquele momento dar essa assistência. Então, oferece ajuda também e pede ajuda se você precisar. As mulheres, elas têm mais facilidade de pedir ajuda do que os homens, né? Isso também é comprovado, mas é importante vocês homens pedirem ajuda sim. Pedirem ajuda e principalmente de profissional, né? Um quinto hábito é viva o presente, viva a realidade. Porque se você ficar no passado, naquela época era assim, naquele tempo era assim, naquela empresa era assim, naquele relacionamento era assim, aí você vai entrar em depressão de ficar pensando só no passado. Então, no futuro, se isso acontecer, se isso não acontecer, se não sei o que, vai gerar ansiedade em você. Então, fica no presente. Fica no presente, viva este momento presente, viva esta realidade. Faz a prática da respiração. Se você está muito agitado, respira, relaxa. Você está agitado, bate aqui nos seus ombrinhos assim, ó, abraço de borboleta e fala, está tudo bem, eu estou aqui. E aí você se abraça, você respira, conta a sua respiração, conta 10 respirações, automaticamente você vai ficar bem ali, automaticamente vai melhorar o teu nível de bem-estar e o estresse, qualquer situação de estresse que você estivesse passando naquele momento vai sumir sim, vai desaparecer. Então, se pergunte, aquilo que eu estou me preocupando realmente tudo isso que eu estou pensando, essa importância toda que eu estou dando, né? Então se pergunte se isso é realmente tão importante a ponto de estar tirando as suas noites de sono, tá bom? A sexta dica é valorize as suas conquistas, seja ela quais forem. Anote, faça uma lista das suas conquistas e valorize elas, porque você conseguiu. Você conquistou aquilo, seja o que quer que seja que você conquistou, seja terminou o ensino médio. Cara, terminou o ensino médio, você teve que ir 3 anos para a escola só no ensino médio. Imagina na primeira série, no maternal, neném, você estudou pra caramba até chegar aí. Então, comemore as suas conquistas, por mais simples que elas possam parecer e que você mesmo julgue de que elas não mereçam ser comemoradas. Então, faz uma lista das tuas conquistas e celebra elas, comemora, tá? E o sétimo, claro, não poderia faltar, exercite a gratidão. Nós temos aqui um hábito, né, pela manhã, de celebrar a vida, agradecer. E nós já agradecemos celebrando. Eu e Romilda, nós damos um brinde de celebrar a vida e de agradecer a vida. Então, a sétima dica aqui do psiquiatra Fernando Fernandes, e claro, eu já dei essa dica várias vezes aqui, inclusive tem aí a magia da gratidão. É sobre a gratidão. Agradeça, tenha um coração grato. E pesquisas comprovam, de acordo com a Universidade Indiana, que a gratidão no caderno escrita, ela diminui os riscos de ansiedade e depressão. Então, gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu desejo que você coloque esses novos hábitos na sua vida, esses 7 hábitos aqui. Eu desejo que você faça aquelas atividades que eu passei, né? Pensar no seu dia, anotar no seu caderno, pensar no seu dia, na sua rotina e o que você pode mudar na sua rotina. Fazer essa pergunta e anotar as respostas, né? E fazer a ferramenta o que eu gosto e faço, o que eu gosto e não faço, o que eu não gosto e não faço e o que eu não gosto e faço. Essa ferramenta vai trazer muita clareza com você. Aí uma dica super importante é converse. Converse com quem é importante para você. Conversar para alinhar
alinhar as pendências, não deixar pendências nos relacionamentos. Seja relacionamentos de casal, seja relacionamentos de amizade, seja relacionamentos com os filhos, com a mãe. Dialogue, converse com as pessoas. No diálogo, numa boa comunicação, muitas coisas são resolvidas e não vai ficar aquelas pendências para trás, aquele monte de coisa para resolver e aquele monte de mágoa acumulando no seu coração ou no coração de quem quer que seja direcionado para você. Então, converse com as pessoas, resolva as coisas numa boa comunicação. Gratidão pela sua vida e até a próxima live.